Amados sacerdotes, Padre Alexandre, Padre Rivelino, querido diácono Paulo, peregrinos que nos acompanham. Hoje nos encontramos num lugar muito caro ao coração da nossa amada Igreja Católica, a Basílica de Santo Antônio de Pádua, aqui na cidade italiana de Pádua. Um lugar que durante o ano muitos peregrinos acorrem para agradecer e pedir a Deus, por intermédio de Santo Antônio, graças e milagres. Nós sabemos que Santo Antônio é um apóstolo da palavra, da pregação. Quando o diácono lê o final deste evangelho do capítulo 5 de João, que é o evangelho das bem-aventuranças, ai daqueles que ensinarem erradamente os mandamentos da lei e ensiná-los aos pequeninos. E nosso Senhor diz, seria melhor que fosse lançado ao abismo. Porque a igreja existe para nos ensinar no caminho da nossa salvação. Se nós tomamos em atenção a vida dos santos, nós vamos perceber que todos eles focam de maneira muito profunda na sua salvação pessoal, na salvação de todos nós. Os santos são homens e mulheres que passaram por esta vida e tiveram a grande preocupação de experimentar o caminho para o céu e ensiná-lo aos outros. Santo Antônio é o homem do ensinamento, da pregação, é um insigne pregador. Deixou também seus escritos maravilhosos, mas a sua pregação é uma pregação intrépida, eloquente, chamativa, que aglomerava as pessoas como nosso Senhor o fazia para escutá-lo. Era um homem de palavra clara, audaciosa, uma palavra que tocava profundamente o coração das pessoas e despertava nos hereges, nos inimigos da fé que vivia aqui naquela época, no século XII, XIII, o interesse, porque todo ateu, toda pessoa materialista, ela tem dentro de si uma solidão. Uma solidão que o Padre Zezinho canta dizendo que é saudade de Deus, pois nós viemos de Deus e trazemos conosco esta singularidade do animal humano, que é a alma eviterna, criada para a eternidade e que vem de Deus. Então nós temos os traços da eternidade em nós. Santo Irineu de Lyon, no século III, IV, ele pregava o seguinte, que o desejo de Deus é que todos nós cheguemos ao mesmo nível de santidade dele. Não é à toa que a palavra de Deus no livro do Levítico diz, sede santo como Deus é santo. E nosso Senhor retoma esta palavra igualmente da mesma forma. Sede santos como o Pai é santo. Santo Antônio pregou isso. Não era uma pregação eloquente, uma
pregação que trazia a transversalidade da ciência filosófica. Não, era coisa muito simples. Santo Antônio, ele dizia aquilo que é o essencial para a fé. Nunca negou a fé e promoveu a fé. Por isso foi questionado, muitas vezes até perseguido. Como em toda a história da igreja, aqueles que se levantam para defender a fé, para pregar a verdade, sempre são, de certa forma, questionados e perseguidos. Nós estamos vendo aí a luta do Frei Gilson com suas mídias sociais sendo perseguidas, e outros que pregam também. As minhas mídias nos últimos dias passaram a ser também perseguidas. Algumas palavras, algumas pregações que são retiradas, outras que os comentários são também apagados, e tudo isso faz parte de um conjunto de perseguição à verdade. O que tem a ver um momento de oração que eu estou fazendo com uma senhora no leito de um hospital, e que foi feito um vídeo desta oração, os médicos, sacerdote, diácono, e nós cantamos ali o canto de Nossa Senhora, e uma oração. O que tem a ver isso? Mas foi subtraído os comentários e há uma perseguição a este conteúdo. Se a gente for apertar, eles vão dizer, é conteúdo de seita. Mas as mídias não questionam, por exemplo, qualquer outro ritual pagão ou de religiões não cristãs, ou até mesmo de práticas religiosas, de ocultismo, essa coisa toda, não são perseguidas, mas o que é de Cristo, sim. Isto corrobora aquilo que eu tenho pregado há muito tempo, a questão da nova ordem. A nova ordem, ela odeia o cristianismo, odeia o judaísmo, porque nos remete à fé ao Deus único e verdadeiro. Então, quando eu digo nas minhas pregações que fora da igreja não há salvação, que é uma palavra lá dos padres da igreja, do início dos séculos da igreja, e corroborado por concílios ecumênicos da igreja, isto é fascismo, é discurso de ódio, é contrário ao bom senso, porque tudo é igual. Todas as religiões são boas. Como você pode falar assim? Então precisa ser derrubado. O conteúdo precisa ser extirpado. Porque nós temos pessoas que fazem os comentários duros e as denúncias dioturnamente a tudo aquilo que a gente fala sobre a verdade da fé. E essas mídias sociais, elas possuem algoritmos para derrubar aquilo que eles chamam de discurso de ódio. Hoje tudo é discurso de ódio, tudo é fascismo e por aí vai. Racismo, homofobia, eugenia e tudo mais. Então os dias não são fáceis e nós podemos preparar duramente nossa vida espiritual para enfrentar isso da agora em diante. E é um enfrentamento muito duro, muito difícil, porque toda essa mentalidade, ela vai influenciando a igreja. E às vezes nós temos a sensação de ter dentro da Igreja Católica uma falsa igreja. Quando você lê o Catecismo, o número 675, 676, 677,
você entende isso. Isso sempre houve na igreja. Na Revolução Francesa, nós tivemos bispos e sacerdotes que passaram para o lado da Revolução. Nós temos Laminé, um padre intelectual que possuía uma certa virtude, que ao eclodir a Revolução Francesa, cambiou para o lado de Voltaire e tornou-se um colaborador de Voltaire, inclusive perseguindo a igreja, os seus irmãos no sacerdócio. A Revolução Francesa matou milhares, dezenas de milhares de padres religiosos e leigos na guilhotina. Isso poderá acontecer de novo? Sim. Jesus disse, chegará o tempo em que eles os matarão pensando que está fazendo um ato heróico em favor da verdade. Precisamos ter medo disso? Não. O católico não tem medo disso. Conversava ali agora com um queniano que vem de um país que nós estamos vendo nossas igrejas serem queimadas, os sacerdotes e todo o povo degolado dentro das igrejas pelos radicais que querem impor a sua religião, que odeia o cristianismo. Então, os nossos tempos são exigentes e nós precisamos entender isso. Ah, mas como que eu vou saber o que é a verdade na igreja? É muito simples. A Sagrada Escritura, a tradição da igreja e o seu magistério. Nós temos a verdade. E essa verdade liberta. Nas nossas catequeses, tanto nas minhas quanto nas catequeses do Padre Alexandre, não sei se o Padre Rivelino fez alguma catequese, ainda pode fazer de hoje para amanhã. A gente precisa escutar a voz do Padre Rivelino, vocês não acham? Vamos pedir para fazer uma catequese para nós amanhã. Nessas catequeses, algumas pessoas dizem, mas é duro demais. É isso mesmo. A fé católica, ela é uma fé diferenciada. Não é fácil você ser um cristão e ser católico. Não é fácil. Tanto que nós temos na história da igreja uma pleiade de mártires de ontem e hoje. Nós temos muitos mártires. Como morreram os mártires? Sem o mínimo de medo. Eu celebrei agora no Rio Grande do Norte, lá nas duas localidades, numa eu visitei, só fiz oração, na outra eu celebrei a missa, onde foram martirizados no século XVII pelos calvinistas, protestantes, holandeses, nossos católicos. Em Cunhaú e Uruaçu, lá no Rio Grande do Norte. São Mateus, que é padre, e outros sacerdotes, aliás, Soveral, que é padre, e Mateus, que é um leigo, e esse leigo, ele foi martirizado pelas costas. Eles abriram as costas dele com a lança e arrancaram o coração. E a última palavra dele foi: seja louvado o Santíssimo Sacramento. Morreu na alegria da fé. Laminé, que traiu a fé católica e cambiou para a Revolução Francesa, conta-se que, terminada a Revolução, o próprio Voltaire, como aqui no Brasil, também os que fizeram a grande proclamação da República, Assis Chateaubriand, que foi muito importante, morreu também escorraçado. Voltaire não foi diferente. Lá no centro de Paris tem um cemitério, aqui jaz Voltaire. Esse padre,
que depois amigou com uma mulher, segundo eu soube, e no final da vida, em desgraça para morrer, tísico, com tuberculose, com câncer, em grande sofrimento, 3 sacerdotes que haviam sido colegas dele no seminário resolveram fazer uma visita. Eles pensavam, quem sabe a gente consegue convertê-lo de volta a Deus para ele não morrer e ir para o inferno. E eles foram lá, bateram na porta, a amásia dele pediu um instante, foi lá e consultou, ele permitiu que os padres entrassem. Ao lado do leito dele, onde já estava só o resto. E ele olhou para eles assim, bem estupefato, e disse: se vocês pensam que vêm aqui para me converter, eu sou muito importante para ter que pedir perdão a Deus. Então aqueles sacerdotes saíram e o deixaram. Essa é a sanha do herege. Por que Santo Antônio, nessas terras aqui, trabalhou tanto, pregou tanto contra os hereges? Para convertê-los e levá-los a Deus. Hoje nós não temos tantos hereges, mas temos os indiferentes a Deus. As pessoas que vão mutilando o seu corpo, que vão se extravagando nas suas aparências, se tornando pessoas às vezes com certo ar de estranhice, porque não tem Deus. E de agora em diante nós vamos ter que conviver como os primeiros cristãos no Império de Roma com os pagãos. Nós vamos conviver com os pagãos. E esses jovens que se paganizam na universidade, lá eles recebem aulas de ódio contra a igreja, contra a fé. Se vocês escutarem as aulas dos ateus, inimigos da igreja e da verdade, nas aulas de história, a gente fica em polvorosa. Porque é como se a igreja católica fosse a desgraça do mundo e como se a igreja católica continuasse sendo uma grande perseguição à igreja. Aí usa toda a questão da Inquisição, que tem muita mentira e muito discurso vesgo sobre isso, porque há 70, 80 anos, depois da Revolução Francesa, esse mecanismo pagão, idiota, ateu contra a igreja, tem feito um discurso horroroso contra a igreja. Qualquer professor de história e hoje em dia, eles falam terrível coisas da igreja. Coloca nos estudantes um ódio à igreja. E às vezes a gente fica abismado daquele menino que era tão bom na paróquia, do crisma, era do grupo de jovens, e ele entra num curso aí na faculdade e quando volta está ateu, lavagem cerebral. Só que a vida dessa gente está ficando muito difícil na universidade e vai ser mais difícil, porque nós estamos tendo jovens cristãos, jovens de fé, que estão se convertendo e levantando dentro das universidades contra essas práticas de professores que abusam da fé católica, que são ignorantes. Nós temos atualmente grandes obras de história da igreja maravilhosas, porque nós estamos trabalhando, os movimentos mais conservadores na igreja estão investindo alto em professores de história, para que ocupe as universidades homens e mulheres que tenham uma visão positiva da história, uma visão verdadeira e não mentirosa, para combater essa perseguição tenaz contra a igreja. E ela está aí. Lutero negou a igreja, a Revolução Francesa negou Cristo,
e adotou o Deus da razão, Deus maçônico. O marxismo, os ateus negaram de vez a Deus. Segunda Guerra Mundial trouxe uma negação da pessoa. E hoje nós vivemos a negação da verdade. Isso é muito grave. Quando a pessoa diz, não, a referência da verdade sou eu. Eu sou a verdade. O que eu penso é a verdade. O que eu desejo é a verdade. Isso é o relativismo, combatido pelo Papa Bento. Então nós precisamos ter presente isso, guardar a nossa fé, oração, muita fé, consciência, estudo, estudar, ler, aprender bem o catecismo, para que nós não sejamos enganados por esse tempo horroroso que estamos vivendo. Que Santo Antônio de Pádua, que nasceu em Lisboa, mas morreu aqui, interceda por nós, pelo mundo, pelo Brasil, e que a verdade de Cristo nunca seja sonegada a nenhuma pessoa neste mundo. Amém.